Oi, meu nome é Diego e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o processo criativo de neurodivergentes. Bom, o meu interesse pelo assunto começou mais ou menos um ano e pouquinho atrás, quando eu fui diagnosticado com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque você recebe o diagnóstico, fica um pouco assustado, né, sem entender muito bem, e, e se sente até um pouco sozinho, assim, né, porque até então eu nunca tinha conhecido uma outra pessoa tinha sido diagnosticada com ansiedade. Daí pesquisando, eu percebi que na verdade existia um tabu ainda sobre a gente falar sobre esses assuntos, né? E de que muitas pessoas ao meu redor já tinham sido ou diagnosticadas com depressão, ansiedade, bipolaridade, toque, síndrome do pânico, enfim. E dentro disso, eu fui tentar achar algum documentário, algum filme, alguma coisa que falasse sobre a ansiedade. Eu não achei quase nada. E quando eu achei, geralmente era de uma forma muito pejorativa, né? De uma forma que até que me deixou assustado, porque falava muito das crises de pânico, das crises de ansiedade que a gente sabe que acontece, mas que mas que representavam a pessoa como se a única coisa que ela fosse era uma pessoa ansiosa e nada mais além disso. E de uns meses pra cá eu comecei a trabalhar como arte terapeuta em uma clínica especializada, né, no atendimento de crianças dentro do espectro autista. E eu percebi que cada vez mais esse assunto estava muito vivo para mim. E estando em contato com todas essas questões, eu descobri o termo neurodiversidade, né? E descobri que é um guarda-chuva que inclui vários outros transtornos, né? Então a gente tem os transtornos de ansiedade generalizada, a gente tem o TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, é, o TDAH, a gente tem a depressão, a gente tem a dislexia, dispraxia, descalculia, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. E eu pensei eu já, né, já estava pintando, mas eu usava como material principalmente tinta, pincel e gostava bastante de pintar em papel machê. E aí eu pensei em começar a fazer uma historinha mesmo, né, infantil, uma contação de história, ou escrever um livrinho onde os personagens, né, seriam crianças e adolescentes e eles tinham um nome, né, eles eram a Tag, a Teb, o Toque, para tratar sobre esse assunto, né? Porque as pessoas pouco comentavam, por medo mesmo de serem julgadas, porque de delas virarem, né, o transtorno dela. E na verdade não é isso, né? A gente tem o transtorno e a gente é várias outras coisas além disso. O transtorno não nos define e eu via poucas pessoas falando sobre isso, principalmente dentro do meio artístico. Então eu fui desenhando, fui fazendo os personagenzinhos, fui criando a história, mas isso foi se perdendo, mas os personagens ficaram. E foi quando eu comecei a pintar eles, no que virou nisso, né? E foi também quando eu entrei em contato com o Papel Paraná, com o giz de cera, tanto escolar quanto o giz de cera em gel, o giz pastel oleoso, e que são materiais que eu adoro, que eu gostei muito de trabalhar, porque tem essa relação com a infância, porque é um material de movimento, de expressão. Eu gosto muito de usar o giz de cera e gostei muito de trabalhar o papel Paraná. Então eu acabei juntando fazendo, né, esses 5 personagens, que é a menina Thea, que é do transtorno do espectro autista, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, a dislexia e a bipolaridade. Foram 5 personagens que eu pintei, que eram personagens que eu tava vindo a desenvolver nessa contação de história, nessa historinha que acabou se perdendo, mas ficaram os personagens e eu, eu acabei pintando. E foi um processo muito gostoso, assim, porque pra gente que lida com ansiedade, né, esse processo de desenhando os personagens, de entendendo quais são as características deles, mas sem levar para um lugar pejorativo, para um lugar pesado, né, dos transtornos. Bom, foi isso, é isso então. Muito obrigado, tchau.